Meditação diária, 5 de setembro. Não irremediavelmente maus. Descobrimos que sofremos de uma doença, não de um dilema moral. Estávamos criticamente doentes, não éramos irremediavelmente maus. Texto básico, página 17. Para muitos de nós, Narcóticos Anônimos foi a resposta para um quebra-cabeças pessoal bastante antigo. Por que nos sentíamos sempre sós, mesmo no meio de uma multidão? Por que fizemos tantas loucuras e coisas autodestrutivas? Por que nos sentíamos tão mal a respeito de nós mesmos a maior parte do tempo? E como foi que nossas vidas ficaram tão desordenadas? Pensávamos ser irremediavelmente maus, ou talvez irremediavelmente insanos. Sendo assim, foi um grande alívio aprender que sofremos de uma doença. A adicção era esta a fonte de nossos problemas. Nos demos conta de que, por ser uma doença, podia ser tratada. E quando tratamos nossa doença, podemos começar a nos recuperar. Hoje, quando vemos sintomas de nossa doença reaparecendo em nossas vidas, não precisamos nos desesperar. Afinal, é uma doença tratável, não um dilema moral. Podemos ser gratos por nos recuperar da doença da adicção através da aplicação dos 12 passos de NA. Só por hoje. Eu estou grato por ter uma doença tratável e não um dilema moral. Continuarei o tratamento para a doença da adicção ao praticar o programa de NA. Uau! Essa meditação de Narcóticos Anônimos, ou NA, como a gente chama aqui, ela vai direto ao ponto mesmo. Toca em coisas muito, muito profundas. Solidão, autodestruição, aquela vergonha, o caos na vida e principalmente essa sensação, de ser fundamentalmente mal ou insano. A ideia hoje é justamente mergulhar nisso. Como a gente pratica esses conceitos no dia a dia, olhando só para o que a literatura oficial de NA diz. Exatamente. E o ponto central que a meditação e toda a literatura de NA batem na tecla é essa virada de chave, Ver a adicção, ADIKSSION, como uma doença mesmo, uma condição de saúde e não uma falha de caráter, um problema moral. O texto básico fala muito desse alívio, É um alívio imenso quando a pessoa descobre isso. De repente não se é mais irremediavelmente mal, se é alguém doente. E doença pode ser tratada. Sim, isso abre uma porta, Uma porta para a esperança onde antes talvez não houvesse nenhuma. Com certeza. Faz todo sentido. É uma mudança de perspectiva que liberta. Mas como é que essa ideia de doença tratável vira prática na recuperação em NA? O que a literatura define como tratar essa doença? Olha, o tratamento é o próprio programa de NA. A literatura, por exemplo, o folheto Recuperação e Recaída, descreve como um caminho espiritual. Simples na sua base, mas é bom dizer, nem sempre fácil, E não religioso, isso é importante. E o coração desse tratamento são os 12 passos. O guia para trabalhar os passos, por exemplo, é uma ferramenta-chave. Ele detalha como cada passo age, como um antídoto mesmo, para aqueles sintomas que a meditação descreveu. Gostei dessa ideia de antídoto. É uma boa forma de ver. Vamos olhar mais de perto então. Pega o primeiro passo, por exemplo. Como ele lida com aquela sensação de vida desordenada? E talvez até com a ideia de insanidade que a meditação menciona. O primeiro passo é a base de tudo, Admitir que somos impotentes perante a adicção e que a vida ficou incontrolável. Ou seja, desordenada. O guia deixa bem claro, render-se não é perder. É o começo da solução. É aceitar a doença para poder tratar. E sobre a insanidade? A literatura, principalmente quando fala do segundo passo, traz uma definição muito prática para isso, sabe? É ficar repetindo os mesmos erros, esperando algo diferente. Ou, como alguns textos colocam, é acreditar que dá para preencher o vazio de dentro com coisas de fora. Drogas, poder, sei lá. Reconhecer isso já é parte de admitir a própria condição. Essa definição de insanidade ligada à busca externa, nossa, isso é forte na literatura. É um ponto-chave mesmo. E os passos seguintes? O segundo e o terceiro, como eles entram para combater a desesperança, o isolamento, aquele sentir-se só no meio da multidão. Aí entra a parte espiritual do programa, O segundo passo traz a ideia de acreditar.
acreditar que um poder maior que nós mesmos pode nos devolver a sanidade. E o terceiro é a decisão de entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados desse poder como a gente o concebe. Isso ataca de frente a desesperança e o isolamento. Essa parte do como a gente o concebe é muito importante, né? A literatura reforça isso. Muito. Tanto o guia quanto o livro Viver Limpo são claríssimos nisso. Esse poder superior é algo pessoal. Pode ser o grupo, os princípios do programa, a natureza, um Deus da compreensão de cada um. E crucial, como uma meditação lá de janeiro também diz, é um poder amoroso, cuidadoso. Bem diferente daquela ideia de um Deus punitivo que talvez algumas pessoas carregassem, né? É encontrar uma força e um cuidado fora da gente, justamente quando a nossa própria força falhou. Mas essa ideia de entregar a vontade e a vida, né, soa grande, talvez até meio assustador para quem está chegando. A literatura fala sobre esse medo. Fala sim. O guia mesmo reconhece que pode parecer algo enorme. Por isso que ele enfatiza que não é um contrato para sempre, sabe? É uma decisão que a gente pode, e muitas vezes precisa, renovar todo dia, às vezes a cada momento. É um processo de confiar e agir nessa confiança mais do que um evento único. Isso torna o passo mais acessível, eu acho. Entendi. É um processo contínuo, faz sentido. Bom, seguindo. 4º e 5º passos. O inventário moral e a partilha. A meditação falou daquele se sentir tão mal consigo mesmo, da ideia de ser irremediavelmente mal. Como esses passos, na visão da literatura, ajudam a desmontar isso? Eles vão direto aí. Fazer um inventário moral destemido e honesto, que é o 4º passo. E depois, admitir a natureza exata das nossas falhas para Deus, para nós mesmos e para outra pessoa. O 5º passo é trazer a verdade para a luz. O guia usa uma imagem ótima. Defeitos crescem no escuro. Então, quando a gente expõe com honestidade, eles começam a perder a força. Mas tem um ponto-chave aqui, que a literatura destaca muito. Qual? O inventário não é só listar coisa ruim, defeito. É fundamental olhar também para as qualidades, para os pontos fortes, para ter um quadro realista, entende? Completo. Isso combate de frente aquela visão distorcida de ser irremediavelmente mal. Traz uma autoimagem mais equilibrada, mais humana. Tem até uma meditação, acho que de fevereiro, que fala disso também, de ver o todo. Buscar o quadro completo, não só o negativo. Essencial para reconstruir a autoestima, imagino. E depois de identificar esses padrões, os defeitos de caráter, vem o 6º e o 7º. Como eles se ligam às coisas autodestrutivas da meditação? O 6º passo fala em estar inteiramente pronto para Deus remover esses defeitos. E o 7º é humildemente pedir a Ele que remova nossas imperfeições. A literatura, o guia principalmente, explora bem o que significa essa prontidão. Não é só saber quais são os defeitos, é estar disposto a viver sem eles. Mesmo que dê medo de largar aqueles comportamentos antigos que, por mais autodestrutivos, pareciam o único jeito de sobreviver na ativa, sabe? Sim, as técnicas de sobrevivência distorcidas. Exato, e a humildade do 7º passo é isso, reconhecer que a gente não consegue tirar esses defeitos só na força de vontade, que precisa da ajuda do poder superior. É um passo de se abrir para mudança, para transformação mesmo. Essa disposição para largar as velhas técnicas de sobrevivência. Ponto importante. Mas e o estrago que ficou para trás? Das loucuras e coisas autodestrutivas? Como a literatura de NA trata a reparação dos danos? Aí que entram o 8º e o 9º passos. O 8º é fazer a lista de todo mundo que a gente prejudicou e se dispor a reparar. O 9º é ir lá e fazer as reparações diretamente, sempre que der, né? Exceto quando fazer isso puder prejudicar a pessoa ou outros. Isso é confrontar as consequências do passado. Textos como o Guia e o Viver Limpo detalham bem esse processo. E não é só pedir desculpa, não. É mais profundo. Bem mais. Envolve entender qual foi o dano mesmo, específico. Cultivar a disposição para reparar, mesmo quando é difícil, tipo com alguém que também magoou a gente. E o principal,
Mostrar com ações, com mudança de comportamento, que a reparação é para valer. É limpar o passado para poder viver o presente, sabe? Livre. Limpar o passado para viver livre no presente. Importante. E como manter essa liberdade? A meditação fala, quando vemos sintomas de nossa doença reaparecendo, o 10º passo entra aí, né? Exatamente. O 10º passo é continuar fazendo o inventário pessoal e, quando estivermos errados, admiti-lo prontamente. É pegar os princípios dos passos anteriores e aplicar todo dia. O guia e o Viver Limpo falam disso como uma manutenção diária, um check-up quase. Ajuda a ficar consciente do que a gente está sentindo, pensando, fazendo, permite perceber rapidinho quando está saindo do trilho, quando os sintomas da doença voltam e corrigir o rumo antes que a coisa piore. É o que permite viver aquilo da meditação. Não precisamos nos desesperar. Uma ferramenta de manutenção constante, então. Faz sentido. E o 11º? Oração e meditação. Como ele aprofunda a resposta para o vazio, para a falta de direção que muitas vezes vem junto com a adição. O 11º é procurar, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus tal como concebemos. E aí tem duas coisas importantes, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Textos como Recuperação e Recaída e Viver Limpo mostram que não é só ficar pedindo coisas, sabe? É buscar uma relação mais profunda com esse poder superior, buscar orientação qual é a vontade dele pra gente e a força interna para seguir essa orientação. O guia até explora jeitos diferentes de entender e praticar oração e meditação, para cada um achar o seu caminho. Fortalece a base espiritual da recuperação. Entendi. E para fechar o ciclo dos passos, o 12º? Levar a mensagem e praticar os princípios. Como a literatura amarra isso com a recuperação da doença lá da meditação inicial? O 12º tem duas partes cruciais, né? Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Levar a mensagem para quem ainda sofre. Isso dá um propósito novo para a vida. E como o Viver Limpo descreve bem, é um baita antídoto para a auto-obsessão, que é um sintoma central da adicção. Quando a gente partilha a recuperação, a gente reforça ela na gente mesmo. E a segunda parte? Praticar os princípios em todas as áreas da vida. Isso garante que a recuperação não fique só lá na sala de reunião, que ela se torne um jeito de viver, integral. É o que fecha o ciclo e garante que ele continue girando. Fica muito claro como os 12 passos, pela ótica da literatura de NA, são mesmo um tratamento bem estruturado. Cobrem os vários lados da doença da adicção que a meditação aponta. Mas e a solidão? Aquele sentimento de estar só, mesmo no meio de uma multidão. A literatura fala de como a irmandade em si, a convivência, ajuda nisso. Totalmente. Se a doença isola, a recuperação em NA conecta. A Irmandade é um pilar central e a literatura explica como isso acontece na prática. Primeiro, as reuniões. O folheto O Grupo de NA descreve as reuniões como o coração pulsando da Irmandade, lugares seguros para partilhar experiência, força, esperança. E o ponto-chave ali é a identificação. Ouvir o outro e se reconhecer nele. Fica muito claro como os 12 passos, pela ótica da literatura de NA, são mesmo um tratamento bem estruturado, cobrem os vários lados da doença da adicção que a meditação aponta. Mas, e a solidão? Aquele sentimento de estar só, mesmo no meio de uma multidão. A literatura fala de como a irmandade em si, a convivência, ajuda nisso. Totalmente. Se a doença isola, a recuperação em NA conecta. A Irmandade é um pilar central e a literatura explica como isso acontece na prática. Primeiro, as reuniões. O folheto O Grupo de NA descreve as reuniões como o coração pulsando da Irmandade, lugares seguros para partilhar experiência, força, esperança. E o ponto-chave ali é a identificação. Ouvir o outro e se reconhecer nele. Exato. Ouvir alguém descrever um sentimento, uma situação que parecia que era só sua. Isso quebra o isolamento na hora.
O texto básico mesmo diz, e está citado em Recuperação e Recaída, que o adicto encontraria desde o início toda a identificação necessária. E sempre, né? A regularidade, como uma meditação lá de setembro também sugere, fortalece essa conexão que é vital. A identificação quebrando o isolamento. Muito bom. E o apadrinhamento? Como os textos de NA colocam essa relação? O folheto Apadrinhamento traz uma imagem linda. É o coração de NA batendo quando dois adictos compartilham sua recuperação. É descrita como uma relação de apoio, de confiança, um membro com mais tempo ajuda o outro, guia nos passos, compartilha como é viver sem usar. Tem um depoimento nesse folheto que ilustra bem. Um membro fala como o padrinho ensinou ele a viver limpo, e como poder falar da confusão da vida dele com o padrinho foi o começo para aprender a confiar. É uma ferramenta essencial para ter orientação e apoio nos apertos. O coração de NA batendo. É forte mesmo. E a ideia mais ampla de unidade? Como a literatura apresenta isso? A literatura tipo Viver Limpo, o texto básico, fala muito da força da unidade. Mas olha que interessante. Não é para todo mundo ser igual. Não é uniformidade. É um propósito comum, focado na recuperação. Essa unidade, que aceita as diferenças, mas foca no objetivo em comum, cria um ambiente de pertencimento, de segurança, que combate direto a solidão. A meditação diária de 16 de janeiro também fala disso, da unidade como um lugar seguro. Realmente, parece um ecossistema de reconexão, né? Consigo mesmo, pelos passos, com um poder superior e com os outros na irmandade. Para fechar o ciclo, a meditação termina em gratidão. Eu estou grato por ter uma doença tratável e não um dilema moral. Como a literatura de NA vê a gratidão nesse cenário? Gratidão aparece muito na literatura de Enya. É vista como um princípio espiritual ativo, sabe? Ser grato por ter uma doença tratável, em vez de carregar aquele peso de ser mal ou fraco. Nossa, isso é libertador demais, como a meditação diz. Muda tudo. Tem uma meditação, acho que de julho, que sugere até fazer lista de gratidão para mudar a perspectiva, principalmente nos dias mais cinzas. E o Viver Limpo descreve a gratidão como algo que cresce, que fica mais profundo com o tempo de recuperação. Conforme a pessoa vai reconhecendo a transformação, a esperança que nasceu onde só tinha desespero. É reconhecer o presente que recebeu. Analisando tudo isso, fica muito nítido que essa ideia central, adicção como doença tratável e não como falha moral, é a chave mesmo. A chave que destranca a porta para todo esse processo de recuperação que a literatura de NA descreve. Sem ela, talvez a culpa, a vergonha, fossem barreiras impossíveis de passar. Exatamente. Essa mudança de visão que está tão firme na literatura é o que permite que o adicto chegue perto do programa sem aquele peso todo do julgamento moral. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão final, né? Pensando em tudo que a literatura mostra, como a prática contínua dos princípios de NA, a honestidade diária do 10º passo, a conexão espiritual do 11º, o serviço e a prática dos princípios do 12º, estar junto na Irmandade, como tudo isso ajuda a manter viva essa compreensão libertadora no dia a dia. Como essa prática constante, se só por hoje, impede que a gente volte para aquele desespero de se sentir irremediavelmente mal ou insano que a meditação de hoje descreveu tão bem. Como a ação de todo dia reforça a crença na recuperação. Fica aí para pensar. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje funciona.